Sou Tatiana Diniz e hoje eu estou aqui com a Lorixá Sandra de Oxóssi, do Ilê Axé Ofarodel Oiaguerê. Tudo bem, Iá? Tudo, boa tarde, tudo ótimo. Eu queria que a senhora começasse a contar para a gente a sua trajetória dentro do candomblé. Então, a minha trajetória é bem peculiar, porque eu fui criada com meus avós paternos e a minha família, da parte do meu pai, era cristã. E eu fiquei órfã com 2 anos de idade. Então, o que acontece? Fui criada dentro do cristianismo. Mas quando eu fiz 14 anos, aí vim morar com a minha mãe. E a família da minha mãe não era cristã. E depois que eu vim morar com eles, eu comecei a ter algumas coisas assim, né? Pro lado do espiritismo. Então, um dia, uma entidade chamada Maria Mulambo tomou a minha cabeça. E daí começou, né? Às vezes virava. E uns vizinhos, assim, amigo da família, da minha mãe, me levaram num terreiro de Umbanda, do Caboclo Tupi. O senhorzinho chamava Seu Olímpio. E eu fiquei algum tempo nesse terreiro, sendo que, passado algum tempo, assim, uns anos mesmo, né? Era garota, e passado um tempo, o caboclo desse senhorzinho me chamou e falou que eu não era daquela eles falam linha, né? Daquela linhagem, que eu tinha que procurar uma casa de candomblé. Procurar uma casa de candomblé que amigos assim indicaram, e a orixá era em Bento Ribeiro, era uma moça nova que tinha começado a vida espiritual cedo, né? Na Diés de Iemanjá. E eu fiquei diabiando a casa na Diés de 3 a 4 anos. Aí fiz santo, né? Fiz orixá Oxóssi. Só que passado um tempo, eu muito nova, não tinha, eu tive muita dificuldade de aceitação do espiritismo por conta de como fui criada. Mas aí fui raspada de orixá, e aí houve assim, um desentendimento e eu me afastei do santo. Me afastei do santo por alguns anos. Sendo que nunca fui para lugar nenhum. Nunca procurei nada, nenhum tipo de igreja, nada. Simplesmente me afastei. Mas quando eu fui feita, a minha vida deu uma volta de 360 graus. A minha vida mudou da água para o vinho. E o meu santo me elevou a mim e a minha família. Nós saímos de uma situação que vivíamos e eu consegui bons trabalhos e a nossa vida melhorou muito. Daí, nesse tempo de afastamento, eu consegui comprar um apartamento, tive meu filho, né, meu príncipe, mas não estava bem, não me sentia bem, faltava alguma coisa, faltava. E um tempo santo disse, está na hora de você voltar, porque eu vou dizer para você, o santo é muito grande, é muito maravilhoso, porque no tempo que eu fiquei afastada de santo, eu consegui dar uma continuidade à minha vida que eu sei que foi por conta do orixá. Então, aí voltei para o santo. Voltei, fui para uma casa, aí tomei obrigação, mas daquele mesmo jeito, as coisas eram só, tomei obrigação e não consegui ficar na casa, aí trouxe meu santo para casa e fiquei um bocado de tempo sem ter zelador, sem ter uma pessoa para cuidar de mim. E nesse inteirinho eu conheci o Luiz de Xangô, de Airá, que hoje é o babaquequerê da casa do nosso pai. E ele me apresentou o Pai Celso. E aí eu fui
jogar com o Pai Celso, aí tomei um bori com o Pai Celso, mas sempre assim, um pouco arredia das coisas. Eu gostava de fazer as coisas, mas eu não conseguia, né, me entrosar, ficar. Dizem que eu era uma boa filha de santo. Quando eu estava na casa, eu sempre, assim, sempre trabalhei muito, eu sempre fui uma pessoa, assim, de muito trabalho. Mas aí, daqui a pouco, aí, quando encontrei ele, aí tomei esse bori, aí depois me afastei, mas aí meu santo disse que eu tinha encontrado uma pessoa, e o santo disse o quê? Que eu teria que ter uma casa de santo, que enquanto eu não tivesse uma casa de santo para cuidar das pessoas, eu ficaria desse jeito. Aí eu resolvi, aceitei, e aí foi quando encontrei Pai Celso que foi lá em casa, Pai Celso que abriu a minha casa de santo, que fez todas as minhas coisas, me deu a obrigação de 14 anos. Antes eu encontrei uma grande mulher, uma grande alorixá, Vera de Oxum, Vera Lúcia de Oxum, e me ajudou muito, mas não fiquei com ela porque o meu santo queria retornar às raízes, queria Queto, porque eu fui feita em Queto. Então, quando encontrou o Pai Celso, ele quis o Pai Celso embora. E aí ele abriu minha casa, e eu tenho, né, esse barracão, e vou seguindo a minha vida espiritual, né? Foi desse jeito assim. Sim, Iá. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua família biológica. Quem são os iniciados? Se tem pessoas iniciadas? Então, da parte do meu pai, assim, não tem assim, nada, nenhum vínculo com o santo. São todos realmente da igreja, são cristãos. Inclusive, a minha irmã mais velha, que foi criada pelos parentes do meu pai, também é da igreja. E da parte da minha mãe, são simpatizantes, mas a primeira pessoa iniciada fui eu. Depois, aí, uma irmã, que ela é Iarubá, e tem o meu sobrinho, que foi iniciado pelo meu pai de santo, pelo pai Celso, para ser Ogando, meu santo. Tem meu filho, que é iniciado pelo pai Celso também, e é desse jeito assim, somos poucas pessoas. A senhora passou uma resistência muito grande, né, em relação a aceitar que a senhora seria uma Ialorixá, pelo que a senhora fala. Muito grande mesmo. Tanto é que hoje, assim, eu fui só aceitar isso, eu já estava já numa idade de quase 50 anos. Eu não aceitava que. Eu já tive muita dificuldade em aceitar a condição espiritual, mas aí aceitei, assim, e aceitei de coração. Mas daí é ter essa responsabilidade de ter uma casa para cuidar de pessoas, aí para mim era assim muito difícil assim, eu ficava na verdade eu tinha até era muito medo. Aí depois, quando eu aceitei, descobri também quanto é gratificante, porque é tão bom quando você faz alguma coisa por uma pessoa e você vê aquela pessoa ascender como eu ascendi quando fui feita, sabe? Então isso traz assim um bem-estar muito grande quando você olha para um filho, né, que chegou na tua casa e hoje a situação da vida desse teu filho é outra, e isso é muito gratificante. Eu me sinto muito grata. Eu ia lhe perguntar se a senhora já tinha presenciado algum milagre dentro da religião, mas acho que a sua própria história, né, quando a senhora fala da sua grande mudança, tanto interna quanto a sua vida, mudou a partir do momento que a senhora fez santo, né? A senhora fala dessa grande mudança, né, que o Xóssi realmente ele tomou como filha. A senhora tem mais alguma outra coisa que a senhora lembre, que a senhora possa relatar? Tenho sim. Para dizer a verdade, eu tenho 2 fatos. E todos 2 é familiar. O primeiro foi logo quando eu me iniciei, quando eu era dessa casa, da primeira casa, que foi um sobrinho que ele tinha muitos problemas de saúde, inúmeros problemas de saúde, e ele era assim, já tinha sido desacreditado, né, pela medicina, que ele não vingaria. E aí a minha irmã levou, né, na minha mãe de santo, e lá
foi feito muitas obrigações, muitas coisas, e ele foi suspenso orgânico. Ele não pratica religião, mas naquela ocasião ele foi suspenso orgânico e teve as obrigações, Bori, essas coisas todas feitas de saúde, e saiu de lá bem, e hoje é um rapaz, assim, bem situado, uma pessoa bem. E tem um mais recente, que é o meu Ogã, o meu sobrinho também, Ogã Marcos Paulo de Ogum. Ele foi assim, um milagre do santo. Ele é um menino, assim, um rapaz, era um homem que já estava entre a vida e a morte de verdade. Pai Celso é testemunha disso. E aí, depois que ele fez o santo, ele foi se tratar e hoje está aí, já vai ser até avô. É importante a gente relatar que também existe, né? A gente testemunhar as nossas vitórias dentro da nossa religião, eu acho importante, né? Eu queria saber como que falar um pouquinho sobre a Umbanda. A senhora não toca Umbanda, mas essa pombagira que está com a senhora, ela está desde os seus 14 anos, então até hoje a senhora presta conta com ela, Iá? Sim, o que acontece? Eu, assim, não toco a Umbanda, não ingressei muito nas coisas da Umbanda, mas cuido de Exu, cuido dela. Ela tem, assim, eu dou uma festa por ano, todos os anos, desde que tem um barracão. Antes de ter barracão, já dava uma festa para ela. Assim, já tive muitas coisas, não mais, porque eu não tenho mais saúde para isso, né? Mas ela teve muitos clientes, ela me ajudou muita gente, e cuido dos Exu, dos meus filhos de santo também, porque eu tenho filhos que têm, né? E aí, então, é assim, na minha casa, eu dou 2 festas por ano, uma dela e uma em relação aos meus filhos. Entendi. E como que a senhora vê a relação de internet com o candomblé? Olha só, a internet tem, assim, para mim tem duas coisas assim. Uma coisa é muito bom assim, direto assim, no Face, nas coisas, divulgar a nossa religião, né? Porque eu acho que antes era uma religião muito assim, né? Muito apagada, muito escondida. Eu acho que hoje está mais assim, em evidência, as pessoas veem mais as coisas. E tem o outro lado das pessoas usarem a internet para ir além dos limites das coisas, fazer coisas que não é pertinente a elas, fazer coisas que até, na verdade, denigram um pouco a nossa religião. E tem o outro lado também, assim, que é bom para nós, né? Para zelador, para todos, né? A coisa essa coisa, como é que é o nome? Que a gente interage, né? Eu tenho... Eu hoje sei mexer alguma coisa, então eu tenho um grupo, né? Eu pertenço ao grupo do Pai de Santo e tem um grupo na minha casa que eu falo muitas coisas através dali, né? A comunicação com os filhos, né? Essa parte de comunicação ficou muito mais fácil, né? Eu vou fazer um bate-bola com a senhora. Agora eu vou vou falar uma coisa, a senhora responde outra, tá bom? Tá bom. Um time de futebol. Vasco da Gama. Sofrida. Olha, tá, um filme Um filme, tem 2 filmes. Um antigo, que é A Cor Púrpura, e um atual, que é O Milagre da Cela 7, que eu amei demais. Muito bom esse filme mesmo. E uma mania que a senhora tenha. Da opinião, até quando não sou chamada, eu estou sempre dando opinião nas coisas. Até quando eu não sou chamada é ótimo. Não sou chamada, dou opinião. Uma comida que a senhora goste. Carne assada com talharim, que remete à minha mãe, minhas tias. Gosto muito. Tá. Uma qualidade da senhora. Ai, qualidade. Ouvir. Eu tenho um bom ouvido. Porque ouvir é difícil, né?
Sim, é muito importante a gente saber ouvir as pessoas, né, sem julgá-las, às vezes, sem estar tá ali só para ouvir. Eu gosto quando o barracão está com ou tem. Quando está em função, quando tem as pessoas que tá aquele vai para lá, vem para cá, que às vezes você acha que não vai dar tempo de fazer as coisas. Uma saudade há. Saudade do meu tio, irmão do meu pai, que foi como um pai para mim, uma grande pessoa. Uma parte do corpo que a senhora goste, da senhora. Minhas mãos. E há uma festa de candomblé. Olha só, de Oxalá, as águas de Oxalá e o pilão. Eu gosto muito da casa do meu pai de santo e muito da minha casa, dessa festa. Amo essa festa. Eu queria que a senhora terminasse falando uma frase que a senhora sempre fale. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. Tá bom. Queria agradecer a senhora e agora eu vou chamar o Pai Celso para falar um pouquinho para a gente quem é a Yalorixá Sandra dentro do Ilha Xelgum Aires. Veja bem, Sandra Honório, né, como mulher, como cidadã, e a Yalorixá Sandra de Oxóssi. Da Sandra Honório, a mãe, pai de família, criou seu filho, trabalhou sempre, guerreira, uma mulher que sempre procurou fazer boas amizades, sempre procurou lutar pelos seus ideais. E como a Yalorixá é aquela pessoa que não tem problema em estar aprendendo, não tem problema em estar fazendo alguma coisa, não mede esforços para ajudar o outro, não mede esforços para estar em comunhão na casa, é participativa no Axé Aires, né? Não tem esse problema nenhum de estar vivenciando e vamos fazer, vamos lutar, está sempre somando, sempre diz sim, né? É solícita, sempre que pode estar presente, né? Eu admiro e confio, né, muito, né, como filha de santo e como Yalorixá que ela é hoje em dia. A responsabilidade dela com o orixá. Isso é muito importante. Ela não mede esforços para estar fazendo o que o orixá determina. E numa Yalorixá, num sacerdote, isso é essencial. E muito obrigado por ter confiado seu sobrinho, ter confiado seu filho e ter confiado o seu orixá mesmo para que pudesse ser cuidado no Ilha Xelgum Aires por mim como sacerdote e dirigente da casa. Eu queria que o senhor falasse a frase que ela sempre fala. É muito demais. Fulano é muito demais. Essa frase é peculiar. Quem ouve isso já fala. Fala, olha, como diz a Sandra, é muito demais. É isso aí, de uma maneira gentil, ela dá o recado. Sabe o que eu gosto muito na senhora? Que a senhora para mim, pelo menos, a senhora é transparente. É nítido quando a senhora não está gostando de alguma coisa, né? Ela pelo menos é o que eu percebo dentro da casa, mas com muito. A senhora não precisa falar nada. O seu semblante, a gente já sabe se aí a Sandra está bem, se ela não está bem.